frios, né? Dois fatores. Um era a latitude, né? Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Ó, eu estava mostrando... Vocês conseguem visualizar aqui a tela? Alguém pode dar um retorno aí, se dá para visualizar? Hein, pessoal? Dá para visualizar, né? Beleza. Ó, a gente, na aula passada, a gente falou sobre dois aspectos, né? Dois fatores que fazem diferenciações no clima no mundo. A gente viu que o clima ele não é igual em todo o planeta, né? Tem áreas que são mais quentes e tem áreas que são mais frio, certo? Que é mais fria. Mas o que é que causa isso? Por que existem áreas no planeta que é mais quente e existem outras áreas no planeta que é mais frio, certo? Um dos motivos que a gente viu, né, é um dos mais importantes, né, é a esfericidade da Terra, né? A gente está vendo que a Terra é a justificativa, né, uma das explicações de a Terra ser redonda é pela esfericidade dela, pela diferença de tipos de clima que existe na Terra, certo? O Sol, ele não vai atingir a Terra, os raios solares, né, não vai atingir a Terra de forma uniforme. Ele não vai atingir a Terra de forma igual em todos os locais, certo? E a esfericidade da Terra tem a ver com isso, ó. O Sol ele vai atingir de maneira mais forte, ó, no centro da Terra, né, na linha do Equador. Por que, professor? Porque que a linha do Equador é onde recebe mais energia do Sol, mais raios solares? Porque a linha do Equador, pessoal, é a área do planeta onde está mais próxima do Sol. Ó. Se vocês perceberem pela esfericidade, né, ó, a linha do Equador é onde está mais próximo do Sol. Então, vai ser onde vai receber de maneira mais intensa os raios solares. Ó. E quanto mais eu for para o norte ou para o sul, esses raios solares vão atingir de forma menor, certo? Vão atingir de forma menos intensa, certo? Então, isso aqui explica, é um dos motivos que em diversas regiões do mundo, existe clima diferente, ó. Aqui, ó, esse grau aqui não é a temperatura não, certo? Esse grau aqui, pessoal, são graus que a gente vê em matemática, né? Os graus do círculo, certo? E como a Terra ela é esférica, a gente expressa, né, se manifesta por graus, certo? Aqui, ó, 30 graus é a distância, ó. A linha do Equador é sempre zero, né? E o círculo ele tem 360 graus, né? Se eu sair a partir aqui do ponto zero e der o retorno aqui na Terra, eu vou chegar no 360, né? Mas aqui, ó, como é só metade, ó, eu consigo ir 90 graus para cima, né? Ó, 90 graus para o norte e 90 graus para o sul, ó, certo? Isso aqui é a distância. Enquanto mais próximo aqui do norte, ó, mais próximo do sul, mais frio vai ser. Por que vai ser mais frio? Porque vai receber menos raio solar, certo? Vai receber menos do que na linha do Equador, certo? Vocês lembram que eu dei até um motivo, até foi uma das explicações, né, de no Ceará ser quente praticamente o ano todo, né? Tá na temperatura entre 28 e 35 graus, praticamente o ano todo. Por quê? Porque o Ceará ele está localizado, ó, bem próximo da linha do Equador. Certo? Ele está localizado bem próximo da linha do Equador. Então ele recebe muito calor e muita luz do Sol. Já diferente da região mais ao norte, né? Ó, você vê aqui no Polo Norte, ó, ela já vai estar... é uma das regiões mais frias do planeta, né? Essa parte aqui do globo. E a parte mais ao sul também, ó. Por quê? Porque recebe menos luz do Sol, certo? A gente viu um outro motivo, né? De existirem regiões mais quentes e regiões mais frias. Vocês lembram que eu dei até o exemplo de Baturité, né? O exemplo de Guaramiranga. Tipo, Guaramiranga tá dentro do Ceará, né? É um município do Ceará.
Aí eu acabei de falar para vocês que o Ceará ele está na linha do Equador, né? Está bem próximo da linha do Equador. Então, Guaramiranga era para ser quente, né? Junto com todo o Ceará. Mas por que as temperaturas de Guaramiranga são mais a menos? Por que a temperatura de Guaramiranga é mais baixa do que a temperatura de Fortaleza? É mais baixa do que a temperatura de Taitinga? Um outro fator é esse daqui, ó. É a altitude, né? A gente falou lá na aula passada sobre a latitude, certo? Não confundir, ó. A latitude, certo? São os trópicos, né? Ó. Vai partir são as linhas que dividem a Terra, né? De leste a oeste. E a altitude já é diferente, ó. A altitude é a altura do relevo, certo? Em relação ao nível do mar. Ó. Então, quanto maior for a altitude, certo? Quanto maior for a altitude, menor vai ser essa temperatura, ó. Por isso que Guaramiranga, mesmo estando próximo da linha do Equador, ela tem uma temperatura mais baixa por estar mais alto, certo? Então, se ela estiver mais alto, a temperatura da atmosfera nessa região ela é um pouco mais fria, certo? A mesma coisa aqui, ó, no Chile, ó. Se a gente perceber, o Chile ele também está próximo à linha do Equador, mas o Chile lá neva, né? Lá tem determinadas épocas do ano que chega a nevar. Por quê? Porque mesmo ela estando próxima à linha do Equador, essa região aqui do Chile, ela está a mais de 3.000 metros de altitude, certo? Se ela tiver a mais de 3.000 metros de altitude, isso significa que a temperatura vai ser mais fria, certo? Aí mostrei para vocês, né, o Monte Kilimanjaro, né, ali no Quênia, ó, no meio da África, ó, a gente consegue ver dois tipos de clima, ó, bem diferente, né, ó, no espaço bem curto no espaço bem curto, ó. Aqui embaixo a gente vê a savana africana, né, ó, tiver um clima bem mais quente, e aqui em cima a gente vê o Kilimanjaro, né, é um vulcão extinto. A gente consegue ver aqui, ó, que ele é tão alto que nessa altitude aqui, ó, chega a nevar, certo? A gente consegue ver aqui um exemplo no Brasil, ó, Campos do Jordão, ó, que fica aqui quase na divisa com o Rio de Janeiro, ele está a 1.600 metros de altitude, ó. E a temperatura lá, ó, é de 11 graus, certo? Às 8 horas da manhã, desculpa. E em São Paulo, ó, que está só 800 metros de altitude, a temperatura lá às 8 horas da manhã está 15 graus, ó. Certo? E o máximo que fez de temperatura durante todo o dia lá em Campos do Jordão, ó, foi 11 graus. Em São Paulo não, ó. A temperatura máxima lá, ó, chegou a 24 graus. Certo? Vocês veem, ó, que a distância ela é bem pequena, ó, de um para o outro, certo? Então, eles estão bem próximos a nível global. Mas o que vai diferenciar essa temperatura aqui, ó, é a altitude do relevo, ó, certo? Se o relevo estiver mais alto, como é em Campos do Jordão, a temperatura vai ser menor, beleza? Pessoal, um outro motivo aqui de ter essa temperatura e de ter uma temperatura baixa, uma temperatura alta, é em relação à pressão atmosférica, certo? É a pressão. O que seria a pressão atmosférica, pessoal? Pressão atmosférica é a força do ar, certo? Não quero que você não entendam que o que existe aqui entre a atmosfera e o solo não existe nada. Existe sim, existe o ar, certo? E esse ar exerce uma pressão sobre a superfície terrestre, certo? O peso dessa coluna de ar que está entre o solo e até o espaço, essa superfície, essa camada atmosférica, esse ar ele tem um peso muito grande, certo? E esse ar ele é menor em lugares mais altos e nas regiões mais quentes, e dessa forma a altitude e a temperatura vão interferir nessa pressão. Não sei se alguém já viu, principalmente quando é em jogo de futebol, quando os times vão jogar em países mais altos, vão jogar em um país vão jogar na Bolívia, vão jogar no Chile, que lá está a mais de 3.000 metros de altitude, aí lá eles dizem que tem dificuldade para respirar, eles tentam puxar o ar, né?
e o ar não vem. Por quê? Porque nessa altitude o ar ele está numa baixa pressão, certo? Então, nessa baixa pressão, as moléculas de ar elas ficam mais separadas. Não sei se vocês já viram lá os alpinistas escalando o Monte Everest. Vocês já viram pela televisão? Quando eles estão a 6.000 metros de altitude, eles usam um equipamento, né? Eles usam uma máscara para respirar, porque falta oxigênio, falta o ar, certo? Então, quanto mais alto eu tiver nesses relevos, eu vou perceber essa diferença de altitude, certo? Eu não sei se alguém de vocês já aconteceu de estar subindo uma serra e dar um instalado no ouvido. Já aconteceu com algum de vocês de estar ou indo para Guaramiranga ou indo para alguma serra aqui no Ceará e de repente o ouvido de vocês é como se o ouvido tivesse entupido? Já aconteceu com algum de vocês? Isso daí? De estar subindo uma serra e de repente você escuta o seu ouvido meio que... É como se estivesse tampando, é como se tivesse entrado água no seu ouvido. Isso, pessoal, é a diferença dessa pressão, certo? É a diferença que a gente vê na pressão de locais mais altos e locais mais baixos, certo? Aí na altitude, ó, a pressão atmosférica vai variar. Então, o que seria a pressão atmosférica, pessoal? A pressão atmosférica é a pressão que o ar exerce sobre a gente, certo? Vai ter locais onde a pressão atmosférica é mais alta e a pressão atmosférica é mais baixa, certo? Um outro fator de ter uma pressão atmosférica mais alta e mais baixa é a temperatura, certo? Um exemplo, aqueles voos de balões, certo? Como é que as pessoas fazem aquele balão voar? Vocês já viram na preparação, onde ele está lá no solo, que as pessoas ligam uma espécie de uma fornalha, né, que está dentro do balão, e elas vão aquecer esse ar, certo? Elas vão esquentar o ar. Por quê? Porque quando o ar está mais quente, ele tende a subir, certo? Esse ar ele fica mais rarefeito e ele tende a subir. E quando o ar ele é mais frio, certo? Quando o ar ele tá com a temperatura mais fria, a gente chama que ele tá numa alta pressão, certo? E essa alta pressão empurra o ar para baixo, certo? A baixa pressão é quando o ar está mais quente, certo? E esse ar ele sobe, é como se fosse um balão mesmo, certo? E o ar da alta pressão é um ar mais frio, certo? Um dos exemplos que tem é no ar-condicionado, ó. Por que o ar-condicionado ele é localizado sempre numa parte mais alta? Ele está localizado sempre na parte mais alta do ambiente, ele é localizado sempre na parte mais alta da casa, certo? Do quarto, do ambiente que ele está. Por quê? Porque o ar-condicionado ele vai gerar um ar frio. E esse ar frio ele vai descer, certo? Então ele vai estar numa alta pressão e essa pressão tende com que o ar frio desça, certo? Então vai ficar sempre nesse ciclo, ó. Se tiver em alta pressão, o ar ele é frio e ele desce. E se tiver em alta pressão, se tiver em alta temperatura, ele tem a baixa pressão e ele sobe, certo? Isso daqui, pessoal, é o mesmo princípio que o pessoal que faz parapente, o pessoal que pula com asa delta, utiliza. Ó. Por que eles vão para locais mais quentes? Principalmente aqui no Ceará, eles vão para Quixadá, vão para Quixaramubim. Porque quando eles pulam, certo? Nesse parapente, nesse equipamento, o ar ele está com a baixa pressão. Então o ar quente joga o parapente, joga a asa delta para cima, certo? Então em locais mais quentes isso vai acontecer. Então essas pessoas que praticam esse esporte vão utilizar muito esse princípio aqui, ó. Eles vão ver onde está em baixa pressão, né? Onde está na alta temperatura e onde o ar está subindo, certo? Eles não vão utilizar isso aqui, ó, na baixa temperatura, na alta pressão, porque o ar ele vai descer, ele vai empurrar o parapente para baixo, certo? Ó, o que seria o vento? Ó? O vento que a gente vê tanto, né? Ou a brisa, é o ar em movimento. Ó. Então, o que vai gerar o vento? Ó? O que gera o vento?
é a diferença entre essa pressão atmosférica, certo? É a diferença entre a baixa temperatura e a alta temperatura, certo? O ambiente, pessoal, o local, a atmosfera, ela tende sempre a deixar igual, tentar deixar igual a temperatura, certo? É como se eu tivesse aqui, ó, está aqui um exemplo, é como se aqui eu tivesse aqui numa sala, certo? Aqui numa sala de aula, e nessa sala aqui eu estou usando ar-condicionado, certo? Eu estou usando aqui ar-condicionado, e aqui a temperatura dessa sala aqui está bem fria, certo? E aqui desse lado aqui, ó, onde tem a baixa pressão, é o lado de fora da sala, certo? É o corredor da escola. Então vamos dizer que aqui é a sala de vocês, que está com ar-condicionado, e aqui é o corredor da escola, certo? No momento que eu abrir a porta aqui, ó, no momento que eu abrir a porta dessa sala aqui, o que vai acontecer? O ar que está mais frio aqui dentro dessa sala, ele vai escapar para parte mais quente, porque ele tende a igualar, certo? Esse ar mais frio vem para essa área mais quente. Não sei se vocês já viram quando estiveram lá no laboratório de informática, quando o ar-condicionado funcionava direito, quando estava bem frio, quando a gente abria a porta, você sentia aquele vento passando, aquele vento escapando. Por quê? Porque na natureza, pessoal, o ar mais frio, ele sempre vai tentar ir para o ar mais quente, certo? Eu não sei se vocês já observaram quando a mãe de vocês, a avó de vocês falam que hoje está muito quente, certo? Hoje está bem quente. Eu acho que mais tarde vai chover, certo? Por que eles falam isso? Por que dizem, como é que pode, né? Tá mais quente e mais tarde vai chover? Por quê? Ó? É por esse princípio aqui, ó, certo? Se está mais quente, a gente vê muitos períodos quentes, tipo de 3, 4, 5 dias com uma temperatura muito alta, a alta pressão aqui, ó, a baixa temperatura tende a vir para esse local aqui, ó, certo? Não sei se vocês observaram que hoje está mais frio do que estava nos dias passados, né? Talvez chova hoje, certo? Mas por quê, ó? É por isso, ó. Se está na alta temperatura por muito tempo, certo? A baixa pressão aqui, ó, o ar mais frio, tende a tentar esfriar esse local, certo? Ó, um outro exemplo aqui, ó, é da brisa marítima, ó, certo? De dia, a água do mar, o vento, né, ele vai soprar para o continente, ó. Por que ele vai soprar para o continente? Porque o continente aqui, ó, a parte aqui da praia, está mais quente que a água do mar, certo? Ele é bem mais quente que a água do mar. Por que ele é mais quente que a água do mar? Porque para a água do mar esquentar, o sol conseguir esquentar a água do mar, ela leva o dia todo para conseguir mudar essa temperatura do mar. Então, aqui nessa região do mar, está mais frio. E o vento que está aqui, ó, que vai gerar aqui na atmosfera, né? Por ser mais frio, vai soprar para o continente, que é onde está mais quente, certo? É por isso que a gente vê aquele vento forte, né? Quando a gente está na praia. É por quê? Porque o continente está mais quente e a parte do oceano está mais frio, certo? E o vento é isso, é o deslocamento desse ar que está mais frio para o local mais quente, certo? É por isso que quando a gente entra no mar de dia, a água ainda está fria, né? A gente meio-dia vai para o mar, vai tomar banho de mar e a água aqui do mar está mais frio. Justamente por isso, ó, porque demora a água, por ter uma massa maior, ela demora bem mais a esquentar, certo? Aí, à noite, ó, já é o contrário. Ó. O mar, ele demorou muito tempo para esquentar, né? Ele demorou muito tempo para esquentar. E se ele demora muito tempo para esquentar, ele também demora muito tempo para resfriar. Eu não sei se vocês foram tomar banho de praia à noite, mas à noite, quando a gente entra na praia, a água está quente, certo? Por quê? Passou o dia todo esquentando e ela vai demorar muito tempo para esfriar. E o continente não, ó, ele esquenta rápido e esfria rápido também, certo? Essa porção de terra. Então, se esfriou, aí já é o contrário. Ó.
já é o ar do continente, certo? O ar frio do continente correndo para o mar. O ar frio indo em direção ao ar quente, certo? Beleza, pessoal? Um outro motivo aqui, ó, de ter mudança de temperatura é a umidade do ar, certo? O que seria a umidade do ar? A umidade do ar é a água em suspensão no ar atmosférico, certo? O ar ele vai ter a capacidade limite. Quando é atingido, ele fica saturado e o ar quente tem a maior capacidade de conter o maior vapor d'água do que o ar frio. O que quer dizer isso aqui? Ó? A umidade do ar, pessoal, é a água que está em suspensão, certo? A gente não vê muito aqui no Ceará, porque a umidade do ar no Ceará é uma umidade baixa, certo? Mas quando está chovendo, a gente consegue sentir aquele... Ou então quando está amanhecendo, a gente consegue sentir aquele orvalho. Não sei se vocês já viram uma névoa, quando está de manhã bem cedo, assim, o sol está nascendo, aí você vê aquela névoa ou na rua ou na montanha. Aquilo ali, pessoal, é a umidade do ar. Não sei se alguém de vocês mora aí próximo da serra. Próximo da serra você consegue ver uma parte branca assim de dia, certo? O dia está claro, mas você consegue ver aquela névoa branca. Isso é a umidade do ar. É a água que está em suspensão ali, certo? Ó, um outro é a precipitação. Ó. A chuva, a neve, a geada, o orvalho, o granizo são formas de precipitação atmosférica, certo? Todas elas resultam na condensação, que é o fenômeno quando ocorre o resfriamento, né? O excesso de vapor d'água. Aqui, ó, no interior das nuvens, ó, a temperatura vai ficar abaixo de 80 graus negativos, né? Ó. E aqui tem as correntes de ar. Então o ar está mais quente, ele está subindo, certo? É aquele mesmo processo, ó. O ar está mais quente, certo? Nessa região aqui, ele vai subir. Quando ele for subir, ele vai se resfriar. Quando o ar se resfria, ele vai se condensar e vai se transformar numa nuvem, certo? Vai se transformar numa massa numa nuvem, né? Que pode ou não precipitar, vai depender do local, certo? Então as nuvens vão se formar a partir disso, ó. Estou falando para vocês, a partir da condensação desse vapor, certo? É um dos motivos lá que a Valdagem estava falando também, de tá muito quente no dia, né? Então esse ar ele vai subir muito, certo? Ele vai subir muito na atmosfera. Peraí, só um instante, pessoal. Esse ar ele vai subir, né? Essa massa de ar por estar mais quente, está numa baixa pressão. E quando ele atingir uma certa altura, uma certa altitude, uma certa altura, né? Esse ambiente da atmosfera vai estar mais frio e esse ar quente ele vai se resfriar, certo? E ele pode se transformar numa nuvem, ou ele se transforma numa nuvem, né? E ou pode chover, ou pode ter granizo, vai depender muito do local da Terra onde ele está, né? Ó, o nevoeiro, ó. O nevoeiro ele vai acontecer quando a temperatura da superfície atinge o ponto de orvalho, ó. Quando o vapor d'água, que é aquilo que eu estava falando para vocês, né? Ó, quando o vapor d'água presente no ar começa a condensar, ó, vai formar gotículas de água. Ó. Isso é o nevoeiro, ó, certo? É quando o vapor d'água tá aqui no clima, né? Tá no ar, e por estar tão frio, ele não vai se condensar em altas altitudes, ele não precisa se condensar numa parte mais fria. Aqui já está frio, ó. É como se tivesse uma nuvem na superfície, né? Ó. Vai acontecer o processo de formação de nuvem, ao invés de se formar em áreas mais altas, numa parte mais alta da atmosfera, vai se formar na superfície, porque a superfície também está fria. Certo? E isso, pessoal, que eu estava falando para vocês, da massa de ar, vai acontecer em todo o planeta. Ó. Se vocês perceberem, ó, em todo o planeta vai existir massas de ar, certo? Existem grandes massas de ar que estão por todo o planeta, certo? Ó, não sei se vocês já perceberam lá no noticiário, lá na previsão do tempo, quando a mulher lá fala, tem uma massa de ar fria
que está vindo do sul, ou então uma massa de ar quente que veio do norte, certo? Essa massa de ar, pessoal, nada mais é do que esse deslocamento desse vento, certo? É o deslocamento dessas grandes massas que estão ou em alta temperatura ou em baixa temperatura, certo? Professor, mas como é que essa massa de ar vem lá dos Estados Unidos e chega aqui no Brasil? Ó, aqui tem um exemplo, né? Ó, uma massa de ar que vem dos Estados Unidos e chega mais ou menos aqui na linha do Equador. Como é que isso vai acontecer? Um é a diferença de temperatura, né? E é uma grande massa de ar que está muito alto, certo? Está numa diferença bem alta. E o outro é o movimento de rotação da Terra, certo? Deixa eu mostrar para vocês aqui. É um elipse. Tem um site, pessoal, que mostra bem direitinho como é que essas massas de ar não vou lembrar agora, mas na próxima aula eu mostro para vocês. Não, aqui é outra coisa. Certo? Tem um site que mostra dá para você conseguir ver ao vivo como é que funciona esse deslocamento dessas massas de ar, certo? No mundo. E é isso aqui que vai causar diferenças de temperatura também no mundo, certo? E vai causar as chuvas, ó, certo? Se vocês perceberem no jornal, ela tá lá falando, tá vindo uma massa de ar fria que veio do sul, certo? Por que a massa de ar fria veio do sul? Ó? Porque são áreas... Ela até fala, tá vindo uma massa polar, uma zona de pressão, uma zona de pressão baixa, certo? Por quê? Porque tá vindo uma massa de ar fria, certo? Tá vendo? Tá vindo uma massa de ar de baixa pressão. Quando vocês ouvirem isso, vocês já entendem que baixa pressão é porque lá está muito frio. E vem aqui da região sudeste, ó. Vem da região sul ou pode vir da região norte, certo? Aí, essas massas de ar, elas estão por todo o planeta, certo? Elas que vão causar também a diminuição da temperatura, o aumento da temperatura, certo? Isso aqui é algo que é natural no planeta, ó. Elas que vão causar as chuvas, certo? Aí, pessoal, na próxima aula, a gente já finaliza vendo um pouco das massas de ar, certo? Dos tipos de massa de ar, a massa equatorial, massa tropical, certo? Aí hoje eu vou passar uma atividade para vocês, aquele mesmo esquema, né? Atividade de 4, 5 questões. E na próxima aula a gente termina só falando sobre as massas de ar e a gente já entra em outro conteúdo, certo? As massas de ar é algo que cai com uma certa frequência, certo? No Enem. Beleza? Aí qualquer dúvida, que eu percebi que hoje vocês não conversaram muito, não falaram muito, mas qualquer dúvida, entra comigo aqui no privado, certo? Eu gravei aqui a aula e vou mostrar para vocês e vou colocar para vocês mais tarde, certo? Junto com a atividade.